Vamos lá. Questão do jejum prolongado. Eu sei, eu também pesquisei muito, estudei muito, fiquei assim, olhando pro meu corpo, achando que eu tava perdendo massa magra. E é uma situação que é difícil a gente acreditar que não perde, que tá sendo preservada, né? Por mais que a gente vê uma pesquisa, vê outro estudo, até que você chega num certo ponto que você tem tantas evidências, tantas provas, e você, na implementação, é onde revela que você vê que, tipo assim, que você não está perdendo massa magra, que aquilo ali é só uma questão de um pouco de líquido, que você não retém tanto, porque você não está consumindo carboidrato, sódio e etc. Também a questão que você, mais ou menos dependendo da pessoa, eu faço ainda exercício de peso de carga, musculação em jejum, me sinto super bem, já aumentei a minha força em jejum. Então, para quem faz jejum, esse aqui não vai ser tão difícil de entender. Talvez é só uma dúvida que o cara tem e ele pega rápido. Agora, quem não faz, não tem jeito, né? Tipo assim, como é que você vai entender uma experiência que você não viveu, certo? Vamos falar para você um exemplo aqui, né? Eu vou te falar que ter sexo gera isso, gera aquilo outro, tem essas emoções, dá essa sensação e etc. E aí você nunca teve sexo. Como é que vai ficar? Você não vai entender, entendeu? Você vai ter uma ideia. O entendimento vem da sabedoria. A sabedoria vem da implementação da prática do fazer. Fazer quer dizer saber. Depois que você faz, você tem experiência, aí você sabe. Através da experiência. Aí você sabe. Agora, se você não faz, se você não fez, você não vai saber. Pra mim foi um pouquinho também, entendeu? Até eu chegar nesse ponto, mas depois que eu passei a fazer, ficou muito simples de entender. Eu entendi na experiência, né? E tem vários fatos, né? Outro dia eu fiz um vídeo sobre a questão de jejum prolongado, preserva a massa muscular, que ele não ataca a proteína do músculo, né? Muita gente pensa que como o corpo precisa de proteína no dia a dia, né, para continuar a sua operação, mas é mínima também. Precisa de muito pouco, 24 gramas parece, mais ou menos, dependendo do nível, do tamanho da pessoa, peso e etc. Mas é nessa média de 20 a 20 e poucas gramas de proteína só que utiliza por dia, que a pessoa precisa. Mas a questão do jejum prolongado, ele não é normal quando você não está no jejum prolongado. Quando você não está no jejum prolongado, o corpo entende que ele está em alimentação. Então ele está utilizando esses nutrientes e reservando esses nutrientes para manutenção do dia. Quando você entra em jejum, você também ativa uma dimensão diferente do seu corpo. Você entra em outra fase. O seu corpo trabalha de outra maneira. Ele é tipo quando você está na fase cetogênica. Você está em cetona, ketonesis. O seu corpo começa o mecanismo muda. Então ele vira um outro tipo de máquina operando. Ele já não opera mais através do alimento. Ele opera através da sua própria gordura. Por isso que você, quando está em ketonesis, na fase cetogênica, você não sente fome, você tem energia máxima e você simplesmente está satisfeito. E como que seu corpo está sendo alimentado? Você não está dando proteína. Isso aí é a mesma coisa do jejum prolongado. O jejum prolongado está em cetona, está em ketonesis. Você não está alimentando nada, você só está tomando água. A única coisa que você consome é um pouquinho de sal,
é sal grosso para os seus eletrolites e água. E o seu corpo está funcionando normal. Tem gente que faz jejum aí de 30, 40, 50 dias. A gente está falando de um jejum prolongado, assim, equilibrado, para poder queimar a gordura e aumentar a massa muscular. Dentro da criação de massa muscular, construindo um corpo, na fase de construir um corpo. 3 dias, que é o ideal para um reset bacana. 5 dias também é muito bom, mas no mínimo 3 dias, porque depois dos 3 dias ali, naquela fase dos 3 dias ali, você pega o pico ali, que aumenta 10 vezes mais todos os benefícios. Então você já está fazendo 2, você já não está com fome, você já está habituado, né? Você já entrou naquela dimensão. Você agora, você simplesmente pode seguir a onda. A sua onda pode durar 7 dias, ela pode durar 8, ela pode durar 10, ela pode... vai de você, o tanto que você quiser ir, porque agora tá fácil, tá dominado. Você pode ir de boa, seu chazinho, um cafezinho, entendeu? E você tá tranquilo, você não tá perdendo tempo com fazendo comida, você tá dando um tempo pro seu sistema digestivo, pro seu estômago, pro seu fígado, para todos aqueles órgãos que estão operando, eles vão ter um descanso, suas células velhas estão sendo expulsadas, sendo jogado fora, células novas estão sendo construídas e células que ainda estão boas estão sendo reparadas. Você volta muito mais forte, muito mais sadio, muito mais saudável. É a única maneira de você gerar saúde. É a única maneira de você gerar saúde. É a única maneira de você gerar saúde. Você gera saúde praticamente. Você gera saúde no jejum. Então é algo que eu venho praticando já por anos, uma vez por mês. Não vivo sem. Uma vez por mês eu faço esse reset de 3 dias. Uma vez por mês. Sempre assim, mais ou menos no final do mês, para virada do início do mês. Pá, entendeu? Aí eu começo um outro mês com tudo já com esse reset pronto. E com isso aí, através de anos, né, sempre aprofundando, estudando, ganhando conhecimento nessa área e fazendo o próprio análise com o meu corpo, como eu faço exercício, gosto da academia, estou na academia sempre fazendo exercício, é assim que eu mantenho em alta performance, em alto desempenho. Eu fui... Muita coisa que a gente faz, a gente não tem o conhecimento do que a gente está fazendo, porque a gente não está monitorando, rastreando. Quando você está fazendo e você está com foco naquilo, com atenção naquilo, monitorando, rastreando, aí você coleta dados. Todas as pesquisas são feitas de quê? Baseado em dados, informações acumuladas ao correr da história da pesquisa, do começo ao fim. É os dados que determinam as respostas, que revela pra gente o que é, o que não é, o que tá dando, o que não tá dando. E também em grupos, né? Às vezes pega grupos diferentes para poder tirar uma média. No caso, eu não sou um grupo, mas eu sou um indivíduo, ser humano como você. Então, tirando a média de minha própria, mas o conceito serve para qualquer outro ser humano. Enfim, o jejum prolongado, ele não ataca o seu músculo nem um pouquinho. Nem um pouquinho. E eu falei assim, mas eu tô perdendo um pouquinho de massa muscular, e busquei de um lado, busquei do outro, até que eu cheguei nas conclusões todas que ele não... A maioria das vezes você faz é ganhar um pouco. A maioria das vezes você faz é ganhar um pouco. Inclusive, você pode ver que quando você está em jejum, você consegue uma bomba que o pessoal compra para poder criar músculo, para poder ficar forte, para poder ficar bombado. Eles compram o GH. Você recebe o GH totalmente grátis. Você recebe o GH através do jejum. Então você está colocando uma bomba, né? Você está mandando uma bomba para dentro, natural, porque o GH ele é natural. Aí você talvez se pergunta, né? Fala assim, tudo bem, mas por que então dá uma caída, dá uma, tipo assim, o corpo minimiza um pouco, dá uma afinada? Porque o que eu falei no começo, né? Você não tá retendo muita água, você não tá, o corpo ele tem muita água no corpo, principalmente no músculo. O músculo tem 72% de água.
e 20 e poucos por cento de proteína e 8% de uns outros negócios lá, lípticos e uns outros trem lá. Você pode olhar que você vai ver. Então é isso aí. Mas o jejum, ele só vai te elevar, ele não vai atrapalhar a sua massa magra, ele vai ajudar você a ganhar mais massa magra, e nisso aí também queimar a sua gordura, ajudar você a ficar mais definido. Então é tudo que você precisa para construir um corpo ideal. Massa magra alta, gordura baixa, corpo ideal. Outra coisa também, às vezes você afina um pouco por causa da inflamação do seu corpo, que está inflamado, você não está nem percebendo. Outra coisa também, às vezes é a gordura que você queimou. É a gordura que você queimou. Uma libra de gordura é 4.500 calorias. 4.500 calorias é uma libra de gordura. Uma libra de gordura, 4.500 calorias. Se a sua manutenção diária, o seu sistema, para rodar um dia de 24 horas, ele tem a necessidade de utilizar a sua máquina, vamos falar, você é a sua máquina, utiliza 2.500 calorias, em 2 dias de jejum, você elimina praticamente 5.000 calorias que você queimou sem fazer nada, porque você gasta 2.500 por dia. Você não está consumindo 2.500 por dia. Então você ficou em déficit 2.500 por dia. É o que o pessoal faz todo dia na dieta, comendo um pouco menos, para aquele pouco menos utilizar da gordura. Certo? Então, tipo assim, o cara precisa de 2.500, ele come 2.200, consome só 2.000 calorias, e ele está perdendo 500 calorias de gordura por dia. Uma base. Então, se quando você está no jejum, você pode estar em 2 dias de jejum, você pode estar perdendo 1 libra de gordura praticamente. Certo? Se você for olhar por esse conceito. Entendeu? Mas só que o seu corpo, ele tem reservas. Aí você pega e fala, mas peraí, eu não perdi 1 libra, eu perdi meia. Ele tem reservas. Ele tem reservas. Aí que tá. Tem reservas de proteína, ele tem reservas, principalmente de gordura, o que ele mais reserva. Ele tem todas essas reservas de energia estocada. O corpo é muito inteligente. Então o que acontece? Quando você tá, agora chegou num ponto aí que talvez agora vai ficar bem claro. Quando você está em jejum, o corpo está utilizando as reservas. Ele vai usando as reservas, o glicogênio, o nitrogênio, a proteína, a energia, tudo que você tem reservado, mais a gordura que você já tem acumulado do seu corpo. Por isso que o jejum prolongado, ele é específico em atacar a gordura e ele não ataca e preserva a sua massa muscular. Deu para entender? E aí? Entendeu? E você falar assim, qual que é o nível de reserva de cada um? Depende, né? Depende. Quanto mais maior for a pessoa, quanto mais gordo for a pessoa, mais gordura ela tem, mais energia reservada ela tem, mais longa ela pode ir, mais longo vai durar a sua janela. Depende também, né? Conforme está seu sistema. Se o sistema também estiver muito acostumado, às vezes você vai quebrar, não é porque você está com a fome real, você está com a fome emocional. As pessoas alimentam através de sentimentos emocionais. As pessoas alimentam através de costume e hábitos. As pessoas estão acostumadas. Minha filha pequena, estava corrigindo ela outro dia, acabou de alimentar, depois que ela teve a janta dela, ela teve frutas para digestão como sobremesa, né? Simplesmente que após a refeição dela, nada que fosse assim um doce, alguma coisa assim, mas ela teve frutas como uma sobremesa saudável. Então ali ela teve as fibras, as proteínas, o carboidrato, a gordura, tudo balanceado. A refeição numa média ali de umas 700, 800 calorias. O ideal para ela não precisa mais. Aí, como tem o hábito com a mãe dela, às vezes pedir uma comida, alguma coisa assim, coisa que as pessoas acostumam.
sabe? Elas acostumam, né? Às vezes você passa numa loja, você tem o costume de comprar as coisas, você não quer comprar nada, você compra porque você tem o costume de comprar. Aí você quer comprar por comprar, às vezes você nem não quer aquilo, aí você vai e compra para satisfazer qualquer outra coisa, né, dentro de você, algum sentimento, alguma coisa, entendeu? Diluir um estresse, qualquer coisa. Tipo assim, é difícil de entender a emoção exata que está acontecendo, que está gerando aquela ação, certo? Mas às vezes a pessoa não tem nem necessidade. Acontece comigo. Outro dia eu comprei uma vasilhinha no lugar lá, porque eu estava dentro da loja, eu tenho o costume de comprar as coisas, eu comprei um trem lá para comprar, a vasilhinha tá lá, eu tô querendo jogar ela fora. Às vezes a gente não tá desperto da maneira que a gente acordou, mas às vezes a gente acordou e tá dormindo. Leva muito hábitos bons, equilibrados, em implementação, a pessoa estar alinhada e ela poder falar que ela está desperta, que ela está acordada no dia a dia. A gente anda dormindo e não sabe que está dormindo. A gente anda cego e não sabe que está cego. A gente anda com os ouvidos fechados e não sabe que a gente está com os ouvidos fechados. E as oportunidades passam na nossa frente, o conhecimento, coisa que a gente podia aprender. E assim vai, certo? Então é isso. Mas você vai vendo, vai monitorando, que você vai ver que, tipo assim, realmente o corpo ele tem essa plenitude toda. Ele gera também, ele produz também muita coisa. Ele produz sozinho muita coisa. Igual o tecido muscular, por exemplo. A pessoa acha que é porque ela está comendo, então ela está enchendo. Aí está enchendo. Isso aí é inflamação. Inflamação. Ela tá tendo um corpo, está criando um corpo inflamado de alimentos em excesso, que causa inflamação, porque aí o seu sistema digestivo, a operação dele não consegue, porque está acima do que tinha que mandar. Aí ele tem que trabalhar mais do que ele tem que trabalhar, e aí causa inflamação no corpo. E também para os outros alimentos, que são alimentos que inflamam o seu intestino, o seu sistema, certo? O que acontece? As pessoas pensam que é por ali. Num certo tempo ali, do começo, você acha que, tipo assim, não, tô ficando maior, tô ficando grande. Você tá ficando inchado. Você não está gerando massa magra, aquela fibra, aquele músculo. Você não está gerando aquilo, certo? Aí você faz um jejum, aí você acha que você está perdendo. Você não está perdendo, você está simplesmente corrigindo o que estava inflamado. E tendo uma correção no seu sistema operacional, digestivo, o seu fígado e tudo, certo? É por aí. Certo? É por aí. Então o seu corpo ele tem essa habilidade de fazer tudo isso. É magnífico. É coisa de louco. E aí ele cria o GH, ele cria proteína, ele cria várias coisas. Inclusive, ele cria o tecido. Você começa a ver assim, começa a aparecer assim, os músculos assim. Não é porque você malhou na academia, não é porque você comeu. As pessoas acham que quanto mais comer, mais músculo elas vão ganhar. Elas acham que elas têm que ganhar muito músculo. Você pode, uma hora eu vou pegar e vou fazer uma entrevista na academia. Eu vou chegar nas pessoas, vou perguntar. Eles falam assim, ó, eu vou gravar aqui, eu vou colocar eu quero colocar no meu YouTube, se você tiver de boa. Se eu quero fazer uma pergunta para você, você responde sobre o que você tem de opinião sobre a questão, como que a gente forma o músculo. As pessoas vão achar que quanto mais proteína eles comem, quanto mais eles comem, que eles têm que estar comendo muito, porque é a comida que vai gerar o músculo. Totalmente errado. Totalmente errado. Não é a comida que gera o músculo, e nem é a proteína que gera o músculo. Igual as pessoas pensam que proteína, eu tenho um vídeo que eu fiz aqui que eu falo disso. Proteína quer dizer
músculo. Músculo quer dizer proteína, nada a ver. Porque o músculo tem 22% dele é de proteína, feito de proteína, das sínteses da proteína, que quebra em aminoácidos, que manda para poder nutrir o músculo. Não tem nada a ver. Vitaminas da proteína, né, que são quebradas em brente aminoácidos, que vai para poder preencher o músculo. Mas a gente tem essa ideia que quando a gente está alimentando, mandando proteína, a gente está fazendo exercício, a gente está criando músculo. O músculo é criado pelo corpo. A manutenção da energia que vem da comida, o corpo distribui ela como tem que distribuir a proteína, o carboidrato, entendeu? E a maioria do músculo também não é só feita da proteína, não é feita da proteína, ela é feita do glicogênio, do nitrogênio, que é vindo do carboidrato. Eu também não sabia. Eu achava que não, achava que era proteína. E quando você começa a consumir só proteína, e você está malhando, você está criando músculo, e você poderia criar mais se você estivesse colocando o carboidrato ideal, entendeu? Para você ter uma dieta balanceada. Aí você sai de uma dieta que não é balanceada, você fica muito na proteína, e aí você perde desempenho. Não só na criação muscular, na criação do seu corpo, certo? Mas também você perde desempenho na sua energia. Você perde desempenho na sua produção do dia a dia. Você perde desempenho no seu cérebro, no seu raciocínio. Ele não vai raciocinar da maneira que ele poderia estar, no nível que ele poderia estar raciocinando. Igual uma pessoa sedentária, só para você ter uma ideia. Eu, nesses anos todos, eu já fui sedentário e fui ativo. Sedentário, ativo. E muitas vezes eu estava nos hábitos e saía fora dos hábitos. Normal, né? Caía. E aí eu conseguia monitorar e ver na prática. Deus mostrava para mim assim, tá vendo? Você tem tudo isso, essa energia, essa disposição, essa força, e tá tudo aí desativado. Você tem que ativar ela. Ela não é dada para você. Você tem que ganhar ela. A vida, você tem que ganhar a vida. Você tem que ser um ganhador, você tem que ser um vencedor, você tem que vencer. Você tem que acordar vencendo o sol, acordar de manhã cedo, ir para academia, sentir dor, suar, ativar o seu nervo system, ativar o seu sistema, falar para sua mente, ligar o cérebro, ligar os neurônios, falar que você está pronto para aprender, para poder tomar decisões, para fazer negócios, para ter compreensão, pronto para poder ver sua visão, o seu ouvido, você está desperto, você já hidratou o seu corpo, você já mandou sinais para o seu corpo, entendeu? Que o seu corpo está ativo, que ele vai estar queimando calorias, o seu corpo já vai queimar mais calorias durante o dia do que se você estivesse dormindo, acordando, tomando um café e seguindo a sua vida. Você vai ativar essa energia toda e esse desempenho e essa alta performance, né, com hidratação e tudo. E aí depois você vem com a alimentação correta, você vive num nível assim, vamos falar assim, essa pessoa A aqui, o Arlen aqui, o Arlen aqui. O Arlen aqui alta performance, o Arlen aqui sedentário. Você vive assim, ó. A diferença é de dia e noite. É enorme a diferença. Você não pode nem comparar. Aí o que acontece? Aqui é a sua melhor versão. Aqui é a sua pior versão. Aí tá com você. Você quer ser a sua melhor versão ou a sua pior versão? Você pode ser a sua melhor versão, você pode ser a sua pior versão. Aí nisso aí você engorda, nisso aí você não tem energia, nisso aí você não tem força, nisso aí você não tem disposição, nisso aí você tem preguiça, nisso aí você discute tarefas em casa, porque você não quer fazer nada, e nisso aí você delega não, tipo assim, você negligencia, porque delegar é você passar para outra pessoa o que você não precisa fazer. Certo? E negligenciar é você querer passar para outra pessoa o que você deve fazer. Você tem a sua missão, você tem os seus compromissos, você tem as coisas suas que você deve fazer. E não passar para ninguém. Do que nós falamos aqui, não tem como ninguém fazer para você e nem você comprar. Porque o que a gente fala aqui é a conexão sua, pessoal, com você mesmo, o seu ser, sendo um ser abundante, um ser de alta performance, e o seu espírito conectado com Deus, certo? Porque essas coisas de Deus, as riquezas de Deus. Então, Deus deixa claro para você, meu filho, eu já te dei tudo, eu já te criei, eu sou Deus, certo? Deus falando, eu sou Deus,
né? Eu fiz o mundo, os céus, terra, tudo que eu fiz foi perfeito. Olha a natureza e tudo. De toda essa criação, você foi minha peça mais rara. Se compara uma coisa que não é ideal de fazer, comparação é uma coisa não é boa, mas faz uma análise, melhor dizendo, me corrigindo, sobre a árvore, as vegetações, os animais, né, as aves, o sol, a lua, o planeta, a terra, que você coloca uma semente da vida, se não é, se é da semente, se é da terra, aí, da maneira que você quiser entender, a natureza que Deus deu, o oxigênio, esse corpo que tem esse 1 milhão, bilhão, não sei quantos trilhões de neurônios no cérebro, que a gente não consegue usar quase nada, entendeu? Que todo esse mecanismo acontecendo, comida que entra e que se transforma em fezes e sai e que gera energia, e o corpo que cria o tecido, todo esse negócio que eu estou falando, tudo isso. Deus fez nós a obra dele, mas não tem nem nome, não tem nem comentário. Aí você pega e vai, tipo assim, você não está nem honrando a Deus, você não está nem sendo grato, porque Deus vai falar assim: mas peraí, meu filho, eu te dei tudo isso, todo esse talento, todas essas coisas aí, você está, em vez de ser forte e musculoso, você está engordando, você está criando músculo ao contrário, você está criando músculo em gordura, você está criando peito, né, virando teta, sua barriga. Seu corpo desse jeito somente não funciona. Seu corpo é um lixo, somente é um lixo. Isso vai igual. Demorei um tempo para aprender isso, mas isso é uma sabedoria. Quando seu corpo está em forma, a sua mente está em forma. Se não tem um corpo que não é sadio, a sua mente não vai ser sadia. Não tem jeito. E aí, quando você vive sua pior versão e sua melhor versão, chegou num ponto que você consegue monitorar e enxergar que não há meio termo. Você é um ganhador, você ganha a sua energia, você ganha a sua autodisposição, você é um ser que tem alta produção, desenvolvimento, crescendo continuamente, que você é uma pessoa, um homem forte, uma mulher forte, uma pessoa que está desperta, uma pessoa que consegue enxergar, consegue escutar, consegue analisar, tomar decisões, ver, pessoa que não está presa no medo, pessoa está livre, entendeu? Tem seu espírito de coragem, está ativo, você tem coragem, você faz o que você tiver de fazer, você não está preso com medo, com uma coisinha ou outra, uma crítica, isso, aquilo outro, essas bobeirinhas, você está livre. Você está sendo obediente a Deus, você está cuidando do templo de Deus, você está cuidando da máquina que você é, você está cuidando dessa perfeição toda que ele fez, né? Essa obra-prima dele, você está mostrando para ele que, tipo assim, você está honrando a sua vida. Rapaz, o cara que fica dormindo, né? O cara que fica se alimentando mal, essa pessoa que vive essa vida sedentária, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Um exemplo, você dorme, descansa, e aí você acorda. Aí você vira e fala assim: não, vou ficar na cama. Você tem uma vida para viver, você tem saúde, você tem tudo. Aí você fica na cama. O que você está fazendo? O que você quer com isso? Qual que é o propósito disso? Aonde está indo? Você está negligenciando viver a vida que Deus está te dando. Agora já tem uma pessoa que está querendo viver a vida e às vezes não tem a saúde, não tem a posição que você tem, né? Pode levantar antes do sol, né? O sol já nasceu, a noite já virou, e essa pessoa está numa cama, não tem a saúde, não tem a vida que você tem, ela não pode viver. Ela está querendo viver e não tem jeito de viver. Você está entendendo? Aí você tem tudo para viver e você não vive. Você quer ficar na cama. Você está entendendo? Então é por aí. Tudo isso você tem. Então aí, tipo assim, você vai pro lado que vai te trazer, você vai fazer o propósito e vai desfrutar do propósito, ou você vai pro prazer e desfrutar das consequências que os prazer traz. Ficar só de boa, comer tudo que quer, na hora que quer, comer em excesso, vira alimentação emocional, come por emoção, come por hábito, come por costume, come toda hora, não dá tempo
para o corpo fazer digestão, não faz nenhum tipo de exercício, não tem energia, vive na preguiça, procrastinação, vai engordando, corpo feio, corpo destruído, aparência, entendeu? A pessoa, ela fica feia. Se eu aqui, ó, com essa visão aqui, vamos falar em termos de beleza, eu tô no nível e juventude e questão assim de ver uma pessoa aparentemente saudável, vamos falar que eu tô no nível 8. Se eu ficar sedentário e fazer tudo isso aqui que eu te falei, eu caio lá para nível 2. Parece que eu fico 5 anos, 10 anos mais velho, a minha beleza cai, a aparência cai. Assim é comigo, assim é com você, assim é com todos. Não tem essa questão de ser sedentário e ser normal. Isso aí é uma história estúpida, boba, que o inimigo colocou na sua cabeça, que você abraçou isso e você está achando que não, isso é normal, estou vivendo a vida de boa, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa daquilo. Tranquilo, vive a sua pior versão. Entendeu? Vive a sua pior versão, porque ninguém vai, não tem como você comprar e não tem como alguém fazer por você. Só basta você ativar as riquezas que Deus te deu. Usar sua mente, usar sua imaginação, usar sua visão, seu ouvido, sua compreensão, para você poder ganhar conhecimento, para você poder ser sábio, usar sua força, usar seu músculo, ter massa muscular, entendeu? E isso aí só acontece com você colocando a carne no propósito. A carne, ela foi feita para sofrer. Ela foi feita para sofrer, para poder passar pelas coisas. A mente, ela tem que superar um obstáculo para poder passar por outro. Você não vai para o número 2 além de conquistar o 1. Você tem que conquistar o 1 para poder chegar no 2. Entendeu? Você tem que estar superando, rompendo obstáculos para continuar crescendo. Entendeu? E tipo assim, a gente pode viver, caminhar, fazer as coisas tudo, passar um dia, passar outro, na nossa pior versão, não dá nada. A gente pode ir. Entendeu? Vai viver do mesmo jeito, mas a pessoa pode estar vivendo a sua melhor versão, que é totalmente diferente. Aí, em vez de você estar vivendo o inferno, você está vivendo o céu aqui na terra. Tamo junto? Nós estávamos falando de jejum prolongado e aonde nós fomos, isso aí.